Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria imensa nossa estar aqui nessa tarde, véspera Dia das Mães, com um tema que vai nos trazer uma reflexão maravilhosa sobre essa lei incrível que o Evangelho nos traz, que é a honra teu pai e tua mãe. E nós temos a nossa irmã, Socorro Almeida, que é trabalhadora da nossa casa, nos trazendo o tema desta tarde. Agradecemos a presença de todos e eu peço a permissão para fazer a prece inicial. Pai amado, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos para que possa nos envolver na Sua sabedoria, para que assim, Senhor, possamos compreender a mensagem que nos será trazida nesta tarde, compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Que os nossos protetores e benfeitores espirituais se façam presentes, conduzindo nossa irmã no uso de palavras simples e esclarecedoras, para que assim nos fortaleça e nos ajude a aumentar a nossa confiança e a nossa fé. Que a Tua presença amiga esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Então, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Sempre uma alegria estarmos aqui juntos para estudarmos mais um pouco, refletirmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a tarde de hoje, eu trouxe esse tema que se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como tema honrai o teu pai, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, tem tudo a ver, porque amanhã nós estamos vivenciando a comemoração do Dia das Mães, Então, o porquê da escolha do tema. Nesse tema, se faz duas reflexões importantes. A primeira, de como os pais devem educar seus filhos e como os seus filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. A segunda, a partir de um texto bíblico, onde Jesus disse: quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Ou quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Que assim, num primeiro momento, a gente pode tomar um susto, com a fala dele. Mas depois a gente vai entender que o que ele quis introduzir naquela época, mostrar para aquelas pessoas que nem todos entenderam, até nós de primeira leitura a gente não consegue compreender, só vamos compreender com o esclarecimento que vem depois, Vocês que têm o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe-se que eles apresentam o tema, mas no final do capítulo sempre vem a orientação da espiritualidade de luz, não é isso? Então, nas explicações, especialmente de Santo Agostinho, eles vêm nos dizer que o que Jesus quis mostrar ali não foi grossura em relação à sua mãe e a seus irmãos, e sim que nós temos dois tipos de parentela: a parentela espiritual e a parentela corporal. Então, ao longo da palestra, eu espero ser o mais esclarecedora possível para que todos compreendam. Esse é um texto bíblico que nos traz muita insegurança quanto à interpretação, assim como tantos outros. Então, este é o assunto dessa reflexão de hoje. Então, o texto traz o seguinte: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Nós vamos encontrar no livro do
Êxodo, capítulo 20, versículo 12, no Decálogo. E o que é o Decálogo? São os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi escrito em 2 tábuas de pedra, e até controvérsia dizer 2 tábuas de pedra, mas é assim que lá explica, e que foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Então a gente sabe desse livro aí, que foram 10 mandamentos aí estipulados e escritos, e que Moisés regeu aquele povo por muito tempo com base nessas leis, né? Então o Decálogo é referente aos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés. Dando continuidade, aí vamos entender um pouquinho o que ele quis dizer com honrai. Então, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência de uma lei maior, que é a lei de amor, de caridade ao próximo. E essa lei, ela se estendendo aos pais, aí vem a palavra honrai. E aí implica que em relação, se a gente já deve ter esse amor e essa caridade para com o nosso próximo, para com os nossos pais, sejam eles consanguíneos ou não, a gente deve ter esse amor e essa caridade de uma forma bem mais profunda, bem mais rigorosa, né? Então, os filhos devem isso para com os seus pais. Então, essa piedade filial que os filhos devem ter para com os seus pais. A piedade filial, no caso aqui, Deus quis dizer que além do amor, deve se juntar o que mais? O respeito, as atenções, a submissão. Às vezes, a gente tem situações que a gente recebe dos pais que a gente diz, mas eu não concordo com isso. Mas a gente termina concordando, ou seja, fazendo o que os pais querem por respeito, por submissão, não é? E condescendência, que quer dizer a conduta que nós vamos ter em relação aos nossos pais, de honrar, de ter atenção, de respeitar, não é? Então, tudo isso envolve a obrigação dos filhos para com os pais. E se a gente faz isso com o próximo, os nossos que convivem conosco em relação aos pais deve ser bem mais forte. Aí a gente pode pensar da forma seguinte, mas é só com os pais biológicos? Não. A gente sabe que hoje em dia as famílias elas estão bem mais diversificadas, né? Não é só mais aquela família onde nós tínhamos o pai, a mãe e os filhos. Hoje em dia existem famílias que é a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos. Existem outras famílias que são os avós que criam os netos como filhos, ou são os tios ou as tias, e às vezes até os irmãos mais velhos que fazem o papel de pai e de mãe em relação àqueles irmãos mais novos. Não é verdade? Se nós formos analisar o mundo de hoje, ele está assim. Então, por isso que se diz aí que esse dever, esse honrar vosso pai, vossa mãe, que implica tudo isso que nós já falamos, ele naturalmente deve ser estendido para todo aquele, toda aquela que faz o papel de pai ou de mãe em nossas vidas. Então aí vão entrar esses que eu já falei, né? Avós, tios, tias, irmãos e também os pais adotivos, né? Então os pais adotivos, eles trouxeram para si uma responsabilidade que biologicamente eles não tiveram, né? Mas trouxeram aquele filho e vão cuidar com todo amor, com todo carinho, educar da mesma forma que um pai biológico, que uma mãe biológica. Então a eles também se estende
dever dos filhos, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe, respeitar, cuidar com carinho também, né? A gente sabe que a uma certa idade, os pais é que vão requerer de nós toda a atenção e todo o cuidado que nos deram enquanto éramos pequenos. Não é isso? Então aqui vem, digamos assim, uma luz. O que você vai fazer para honrar o seu pai e a sua mãe? O que significa isso? Então, não é respeitá-los apenas, mas é assisti-los nas necessidades que eles têm, é proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados, dar mais do que necessário para eles sobreviverem, não sobrecarregá-los de afazeres domésticos. Então, pensando em cada um deles, assisti-los nas necessidades. A gente sabe que tem aqueles filhos que, quando não abandonam no asilo, por exemplo, mas dão somente aquilo que é estritamente necessário para os pais idosos, né? E que quando eles, enquanto filhos, não se privam de nada, mas privam seus pais. Proporcionar-lhes o repouso na velhice. Aí, voltando ainda, existem aqueles filhos ingratos que colocam seus filhos em asilos de idosos e lá os esquecem, né? Como também existem aqueles que não fazem isso, mas relegam ao seu pai e à sua mãe os piores aposentos da casa. Não é verdade? É aquele quartinho lá do quintal, é aquele quartinho lá dos fundos, sem conforto nenhum. Então, isso não é honrar o seu pai e a sua mãe. Então, honrar o seu pai e a sua mãe é assisti-los na velhice, quando eles não têm mais condição de viver por si próprios, sem esses cuidados. Cercá-los de cuidados aos que fazem as coisas para os pais, mas com tanta má vontade que fere a alma dos pais. Eu acho que todos nós que somos pais e mães, a gente pode já ter passado por isso, ou pode já ter observado isso. Então, cercá-los de cuidados. Então, fazer as coisas para os pais com amor, com boa vontade, e não alegando, não fazendo de má vontade, de forma que aquilo vai ferir o seu pai e a sua mãe. E a gente vê tantos vídeos nesse sentido, né? E muitas vezes presencia pessoas da nossa convivência fazendo isso. Dá mais do que o necessário. Então, dar mais do que o necessário é dar mais do que coisas materiais. Alimento, roupas, calçados, medicação, mas é dar também amor, carinho, ter paciência, ter todo aquele aconchego, ter aqueles cuidados especiais que os nossos pais merecem no seu tempo já de velhice. Eles ficam tão felizes quando os filhos lhe levam um agrado, né? Às vezes é uma coisinha tão simples, mas aquilo ele ou ela se sente amado pelos filhos, se sente amparados, né? E não sobrecarregá-los com serviços domésticos, porque tem aqueles filhos que também deixam aos seus pais já idosos, muitas vezes doentes e sem condição, uma sobrecarga de trabalhos domésticos e ainda muitas vezes o cuidado para com os netos. Eu acredito que vocês conhecem também situações assim. Então, tá certo isso? Tá não, não é? Os pais já tiveram muito trabalho e cuidado para conosco enquanto éramos crianças. Então, agora, aos filhos, cabe cuidar dos netos, né? Ou arrumar quem possa cuidar, possa servir de babá e não sobrecarregar aquela avó já idosa e doente, aquele vô, né? Aí, dando continuidade a essa parte,
a gente vai observar que tem pais que estão idosos, mas não têm, digamos assim, uma necessidade tão grande quanto outros, né? Aquele que está mais doente, aquele que anda já com dificuldade. Então, aos filhos, esse amparo compete tão mais, essa piedade filial compete tão mais em relação àqueles pais que já não têm tantos recursos, sejam recursos de bens materiais ou recursos de saúde, por exemplo, né? Então, quanto mais os pais necessitarem desses recursos, quanto mais os filhos devem exercer a sua piedade filial. Então, aqui uma frase: aos pais velhos e fracos não cabe servir aos filhos jovens e fortes, né? Tem filho, filha que está aí na sua juventude muito forte e, no entanto, espera receber tudo do pai e da mãe, né? Quantos jovens fazem isso? Não ajudam em nada, querem receber tudo na mão. Os filhos devem lembrar que a mãe não vendeu o leite que os amamentou. Também não lhes cobrou suas vigílias quando estes estavam doentes, nem os passos que deram para obter o de que necessitavam. Então, quando somos pequenos, os nossos pais procuram nos suprir de tudo que nós necessitamos, além da educação moral, espiritual, os bons costumes, eles também procuram suprir as nossas necessidades materiais. E quantas vezes eles passam privações para dar o que o seu filho, a sua filha necessita, não é verdade? A gente escuta tantas histórias de pais que ficaram até dias sem se alimentar, porque o que tinha era muito pouco e mal dava para os filhos. Então eles preferiam alimentar os filhos ao invés de se alimentar. Então são sacrifícios que os nossos pais fazem quando somos pequenos e que muitas vezes nós não reconhecemos, né? Nós não temos essa piedade filial para com os nossos pais. Então, que essa mensagem de hoje sirva para refletirmos quanto a isso, né? Como é que eu estou tratando o meu pai e a minha mãe, né? Como é que eu estou me comportando como filho, como filha? Como é que eu estou demonstrando a minha gratidão para com os meus pais, que tudo me deram enquanto eu não tinha condições de viver por si mesmo? Aí, alguns podem dizer assim: mas meu pai e minha mãe não se importaram comigo quando eu era pequeno, né? A gente sabe que existe também isso. Os pais que não se importam, não cuidam dos seus filhos. Mas cabe aos filhos julgá-los e puni-los? Não. Somente a Deus cabe o julgamento e a punição, né? Somente a Deus. Que essa punição não chega nem a ser uma punição, e sim uma nova oportunidade para refazer o caminho. E quando não tivermos nada para agradecer dos cuidados paternos, aqui entra o pai e a mãe, a gente ainda tem uma gratidão para com eles. Sabe qual é? Nos deram a oportunidade de reencarnar. Reencarnar é muito importante para cada espírito. Então, mesmo quando o pai e a mãe não tiveram os cuidados, digamos assim, básicos para com suas crianças, ao tornar-se adulto, mesmo assim, os filhos ainda devem essa gratidão aos pais. Lhe deram a oportunidade da reencarnação. A gente estuda e sabe que cada dia fica mais difícil reencarnar, não é? Então, mesmo que o pai e a mãe não tenham cuidado dos seus filhos, eles lhe deram essa oportunidade. Então, isso é muito valioso. E aqui a gente pode perguntar: e quais são as responsabilidades que os pais devem ter
para com seus filhos. Os pais espiritistas, eles devem ministrar a educação doutrinária aos seus filhos. Ou eles podem deixá-los que no futuro, quando estiverem maiores, eles tenham a liberdade de escolher que religião seguir, que princípios seguir. Mas será que vai ser bom isso? O que a gente deve lembrar sempre é que desde a criancinha, a gente deve procurar nutrir no coração deles, no coração infantil, a crença, a bondade, a esperança e a fé em Deus. Então, isso são obrigações dos pais. Então, já ir criando aquele espírito, aquele novo ser que chegou ali, novo nessa encarnação, né? Mas a gente sabe que os espíritos, eles já vêm de várias encarnações. Então, desde pequenino, os pais devem ir nutrindo o coração dos seus filhos com a crença em Deus, nas leis morais, nas leis divinas, incutindo a bondade, a esperança e, acima de tudo, a fé em Deus. Então, essa é uma obrigação primordial dos pais. Se agimos contrariamente a essas normas, então nós estamos abrindo portas para aqueles faltosos do passado que podem levar ao excesso, que vão conduzir ao aniquilamento e ao crime. Então a gente sabe que quando reencarnamos, nós já trazemos situações de outras vidas, não é? E que muitas vezes a gente observa na criança, logo pequenina. Tanto observa instintos bons como instintos ruins. E compete aos pais essa educação. Então vejam bem, desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, tem crianças que, pequenos ainda, a gente observa que é de uma bondade, de uma compreensão, que a gente diz, como é que pode tão pequeno já ter uma evolução desse jeito, né? Que tudo procura fazer com amor, com respeito, com caridade. É tão interessante, né? Então, esses ganhos, eles já trouxeram de outras vidas. Já aprenderam, né? Já evoluíram. Mas existe também aquelas crianças que de pequenininhas logo, elas apresentam também certos vícios. São birrentas, são reclamonas, grosseiras com os outros, não tratam os outros com bondade, né? Então, nesses casos, compete aos pais ir corrigindo, né? E corrigindo esses vícios que são filhos do egoísmo e do orgulho. Se os pais não fazem isso em relação aos seus filhos, eles estão sendo omissos, né? Então, aí vem Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é esse que nós estamos refletindo, no item 9, ele diz, se esperarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, é muito importante essa educação moral cristã, que os pais façam isso com seus filhos desde pequeninos. Quando mostrarem a birra, procurar corrigir. Mostrar a grosseria para com os outros, procurar corrigir. Faltou com a bondade, com a caridade, com o amor, procurar corrigir. E orientando, né? Não é batendo, é orientando. Mostrando o que é o correto. Ainda falando da ingratidão filial, aí se diz que infeliz daquele filho, daquela filha, que esquece a sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância. Aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral,
e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. A gente já falou um pouquinho a respeito, né? Então, quantos pais, em quantas famílias a gente sabe de pais, de mães, né? Nessas famílias diversas que nós temos hoje, onde muitas vezes é só a mãe com um bocado de filhos, ou só o pai, né? Ou os avós criando os netos como filhos, né? Quantas adversidades eles podem passar, quantas situações de privações eles podem passar para assegurar o bem-estar dos filhos. A saúde, né? O alimento, os pais fazem de tudo quando veem o filho doente, não é verdade? O alimento não quer deixar o seu filho passar a privação. Então, muitos filhos esquecem, né, de todo esse amparo que tiveram na infância. Então, nesse tema de hoje, nós vamos refletindo muito a respeito disso, né? Como é que nós estamos em relação aos nossos pais? Como é que nós estamos também em relação aos nossos filhos? Como é que nós vamos agir em relação, quem tem os pais mais novos, né? Já deve agir dentro do amor e da caridade, de uma forma muito mais respeitosa do que para com os outros próximos. E como é também, se eu ainda, digamos assim, não tenho uma família formada, como é que eu devo proceder futuramente com a minha família, né? Aí, muitos pais, às vezes a gente escuta muito essa fala, mas eu tenho tantos filhos, eu eduquei todos do mesmo jeito, mas fulano se tornou uma pessoa de bem, e fulano ou ciclano não, é tão trabalhoso, é de uma difícil convivência, sempre vai fazendo as coisas erradas, desmanteladas. A gente não escuta muito dessas queixas, não é? Então, o que é que Kardec nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14? Ele diz que quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, Kardec vem aqui nos orientar neste sentido. Se a gente deu tudo de si, demos tudo da gente para educar aqueles filhos dentro das leis divinas, dentro dos princípios cristãos, e mesmo assim, esse filho ou essa filha se desviou para outros caminhos que não são tão bons, então, se você fez tudo que estava ao seu alcance, mantenha a sua consciência tranquila. Por quê? Porque os espíritos também têm o livre-arbítrio, né? E se ele não seguiu as orientações dos seus pais, então ele fez escolhas erradas, e quem vai responder por essas escolhas são eles e não os pais, né? Então isso vai um consolo para aqueles pais que passam por essas situações, né? Então, se fez tudo o que estava ao alcance, e mesmo assim o filho ou a filha se desviou, então ele fez escolhas erradas, e quem vai responder por elas é ele, é ela, e não os pais. Acho que eu fui esquecendo de passar. Pronto, agora vem o texto bíblico que traz controvérsias e que às vezes as pessoas não compreendem. Eu mesmo não compreendi durante muito tempo, viu? Como é que pode essas palavras vindas de Jesus? Então aqui tem o trechinho bíblico. Está assim em pedacinhos porque foi colocado o mais importante. Então diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Em algumas passagens bíblicas, a gente
percebe que os irmãos de Jesus, na realidade, não gostavam dele e não o seguiam, não gostavam dos ensinamentos dele, né? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E em seguida ele continua: perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí de primeira assim a gente diz: meu Deus, ele relegou a família, não é? Mas não foi isso a intenção dele. A gente sabe que Jesus aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para levar um ensinamento aos outros, né? Uma passagem que eu acho belíssima é aquela da mulher adúltera, quando trazem querendo apedrejar. E ele sabiamente diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, essa até que é compreensível, né? Mas quando se trata dessa, a gente diz: meu Deus, o que foi que ele quis dizer? Né? Então, nós vamos encontrar essa passagem aí em São Marcos, no capítulo 3, os versículos 20 e 21 e ainda 31 a 35. Vamos encontrar também em São Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Então, esses dois evangelistas trazem essa passagem, né? E afinal, o que Jesus, que era tão bom, tão amoroso, tão sensível aos outros, ele quis dizer com essa fala? Aí vem a explicação dos Espíritos de Luz, né, que sempre o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Então, Jesus aproveitou essa ocasião para nos dizer que existe a parentela espiritual e a parentela corporal. Nem todo mundo que nasce numa família, digamos que são assim, espíritos que vêm de longas datas, desenvolvendo o amor, né? Existe sim, uma grande parte são de espíritos afins que já vêm se encontrando em muitas encarnações e fortalecendo cada vez mais os laços de amor. Esses são os parentes espirituais. Mas a gente sabe também que existe aqueles que nascem como parentes próximos porque tem ou uma situação para resgatar ou porque é preciso aprender naquele meio familiar, né? Quem assistiu à palestra do nosso irmão Jânio, que falou sobre a reencarnação de Segismundo, entendeu bem direitinho, né? Segismundo, ele tinha matado aquele que era para ser o seu pai agora. E o pai tinha uma aversão para receber Segismundo, né? Mas houve todo um trabalho da espiritualidade para que fosse aceito. Para quê? Para ali eles terem a oportunidade de saldar o débito passado e desenvolver o amor, né? Então são coisas assim muito sutis que a gente muitas vezes não entende, mas que faz parte do nosso processo reencarnatório. Então aqueles que se dão bem, que se amam de verdade já nascem se gostando, né? Com certeza faz parte da parentela espiritual, que vem encarnando juntos, vida após vida. E aqueles com quem às vezes a gente tem umas certas rusgas, então são aqueles que a gente precisa até tratar com mais amor, com mais paciência, com mais caridade, né? Com tudo isso, para que os laços do amor se façam a partir daí, né? Saudar o que não foi tão bom em outra vida e a partir daí novos laços de amor se formar. E quem sabe esse ser que não era da parentela espiritual
futuramente venha a ser, né? Então aqui, nós, como eu já disse, temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Então há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias que são unidas pelos laços espirituais, elas são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Então, quanto mais se encontram, mais esses laços são firmados, fortalecidos, né? E cada vez que voltam para a espiritualidade, estão ali mais unidos. Mesmo que em outra vida não encarnem tudo juntinho ali, mas quem fica lá está emanando boas vibrações para quem veio, né? Então isso é muito interessante. Mas as famílias corporais, elas são frágeis. Então aqueles que nascem na mesma família, como parentes próximos, e que os laços não são espirituais, são apenas, digamos assim, da consanguinidade, são apenas biológicos, então são famílias frágeis, são situações mais frágeis, que muitas vezes com o tempo vai se desfazendo, né? A gente conhece pessoas que não conseguiu conviver bem, que se afastou da família, né? Que foi, por exemplo, era jovem ainda, foi morar sozinho, porque não conseguia conviver bem com seus irmãos ou com seus pais, né? Então, por quê? Porque teve uma situação anterior, né, que fez com que os afastasse, que criasse essa antipatia entre eles, né? Às vezes é um débito, mas às vezes também pode ser um espírito que veio, como eu já falei, para aprender naquele meio. E ele pode se adaptar ou não, né? Então, em relação ao processo de escolha da família na Terra, a gente sabe que todas as vezes que nós vamos encarnar, nós passamos por uma preparação, não é? E escolhemos tudo, escolhemos junto com a espiritualidade que nos orienta, qual a família onde a gente vai nascer, quem a gente vai ter como parentes, como irmãos, quem vão ser nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe. E escolhemos tudo. Então ninguém nasceu numa determinada família por acaso. Nós escolhemos. Escutamos muito dizer, eu não escolhi esse pai e essa mãe, escolheu. Eu não escolhi nascer nessa família, eu não escolhi morar nesse lugar. Sou muito infeliz. Escolheu sim. Então, quando tiver a compreensão, vai saber aproveitar melhor a encarnação. Porque ali nós estamos para crescer juntos, né? Crescer não só fisicamente, especialmente moralmente e espiritualmente. Então, quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber luz. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, quer dizer, de primeira já se dão bem, né? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. São espíritos afastados entre si por antipatias, também igualmente anterior de outras vidas. Então, por aí, a gente vê que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Isso nós vamos encontrar essa explicação em Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo 10. Ainda continuando. A reencarnação é uma bênção de Deus que nos permite reparar o passado, construir o futuro e
entender o presente e, através deles, desenvolver os sentimentos de amor. Então, como já foi falado antes, através da reencarnação, quando nascemos como parentes próximos numa mesma família e não somos tão simpáticos uns com os outros, ali existe o caso da reparação do passado. Então, alguma coisa que aconteceu entre aqueles espíritos no passado está tendo a oportunidade agora de reparar. E quando conseguem cumprir essa missão, então estão preparando um futuro melhor. Por quê? Porque futuramente vai encarnar já mais evoluído, né? Já com uma situação, uma condição melhor. E nos faz entender o presente. Porque quando acontecem situações na família que você não compreende, por que eu não me dou bem com fulano, por que eu não me dou bem com meu irmão, com minha irmã, com minha mãe, então quando você tem essa compreensão da reencarnação, que a gente pode estar ali por ser espírito amigo, mas pode também estar junto com um espírito que nós somos devedores ou ele é devedor para conosco, a gente vai entender e vai aprender também a acolhê-los melhor. A gente vai aprender a ter mais paciência, né? Benevolência, todas essas coisas que implicam com a caridade e o amor. Então, ainda Santo Agostinho, lá nas instruções dos Espíritos desse capítulo, ele dá esse recado para os pais. Acolhei-os, portanto, os filhos, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros, né? Então, essa fala de Santo Agostinho. Aqueles pais que recebem esses filhos trabalhosos, sabendo disso, vão acolher com mais amor, vão ser mais compreensivos, né? Os filhos também, muitas vezes, para com seus pais, aí sim pode haver o resgate, e na espiritualidade, esses que eram náufragos podem fazer parte agora da família espiritual, e futuramente, com toda a compreensão, com todo o entendimento que teve, pode também acolher outros que estejam numa situação semelhante, né? Então, aqui fica esse pedido, essa súplica a Deus, que Ele abençoe todas as nossas famílias. Viver em família não é fácil. Tem gente que, digamos assim, fantasia muito a família, mas a família é um local, a nossa primeira escola espiritual aqui na Terra. É um local onde a gente vai resgatar muitas vezes as situações do passado para se construir o futuro melhor, né? Então, não existe nenhuma família perfeita, e isso nos consola, né? Porque a gente pode pensar, meu Deus, só a minha família que tem isso, mas não é. Toda família tem situações boas, mas tem também aquelas mais desagradáveis, que a gente precisa agir com mais sabedoria para superar tudo, né? Então, a família não é esse mar de rosas que muita gente prega. A família é uma escola, a primeira da Terra, onde a gente vai aprender os princípios cristãos, né? Que se os pais conseguirem passar isso para seus filhos, eles serão bem-sucedidos, né? Então, que Deus abençoe todas as nossas famílias. E aqui a gente viu que tudo em relação aos pais é um acréscimo do que a gente já deve viver em relação ao nosso próximo, né? Então, a lei de amor e de caridade que a gente deve vivenciar em relação ao nosso próximo, com os pais, ela se torna muito mais forte, muito mais um dever. Então, é um dever nosso de praticar essa lei de amor e de caridade bem mais profunda e bem mais forte com os nossos pais. Então, fica aí também esse conselho para todos nós. Tratar todos os homens com
como queríeis que eles vos tratassem. Então, tratar a todos, né, da forma que a gente gostaria de ser tratado. É fácil? Nem sempre. Mas a gente tem que fazer o esforço, né? Então, obrigada a todos pela paciência de me ouvir, né? Espero ter trazido um pouco de compreensão para esse texto bíblico que traz assim tantas dúvidas e que a gente aprenda a cuidar melhor, tanto dos nossos filhos como dos nossos pais, quem ainda tem, não é? Então, como amanhã a gente comemora o Dia das Mães, aí vem uma música para a gente refletir também um pouquinho. Depois nós temos uma apresentação homenageando as mães. Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. E me deu você sério até quando eu não quis escutar. 900 vezes me levou no carrozinho de visita em todo lugar. E mais mil vezes falou de mim por aí pra quem quisesse escutar. E mais mil vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou a minha dor. 5.000 vezes encheu minha lancheira com o rancho, mas as coisas têm com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer para eu me alimentar. 20.000 vezes que desceu a sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes desceu para eu chegar em casa e só dormir quando eu vi entrar. Posso contar 2 vezes a mesma história, posso pedir 5 vezes pra eu cantar a boca. Eu vou sorrir andar, você me agradecer. 1.000.000 de vezes por ter sido com você, aqueles momentos. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra cantar a boca. Eu vou sorrir e olhar, você me agradecer. 1.000.000 de vezes por ter sido com você, 1.000.000 de vezes por ter sido com você. 1.000.000 de vezes por ter sido com você, aqueles 9 meses. Deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Ayangá. Me chamam de espírito, me chamam de pessoa, me chamam de animal. Mas na verdade, eu me considero mesmo um andarilho. Ando para as bandas de lá e para as bandas de cá.
conto histórias para todas as pessoas. Bebês, crianças, jovens, adolescentes, idosos. E hoje não podia ser diferente. Venho contar para vocês a história de um reino. Um reino que era quadrado e azul. Lá pelas bandas do horizonte, aonde a vista já não mais alcança, existia um reino. Um reino que era quadrado e azul. Como pode existir um reino quadrado e azul? Tudo nesse reino era quadrado e azul. As águas, as casas, o leito, os livros, a escola, o rei, a coroa sobre a cabeça do rei também era quadrado e azul. Perto dali existia uma família. E nesta família, uma moça prestes a dar a luz vivia perto dali. O tempo passou e ela teve o seu bebê. Quando o bebê nasceu, imagina, o bebê também era Quadrado e azul. Não, o bebê era redondo e vermelho. Como pode um rei nascer uma criança redonda e vermelha? A criança se crescendo, à medida que a criança foi crescendo, os pais estranharam ao princípio, mas foram dando todo o amor, todo o carinho, todo o apoio e todo o respaldo necessário para que aquela criança crescesse como as outras crianças do reino. Chegou a época dela ir para a escola. Quando ela chegou na escola, ela viu os montes de quadradinhos azuis. E se sentia um pouco recuada. As crianças logo começaram a perguntar: você é redondo vermelho? Você é diferente da gente. Por quê? Por quê? Por quê? E a história se espalhou pela escola inteira. Pela escola, pela cidade, até chegar ao ouvido do rei. O rei, quadrado e azul, não gostou nada disso. Foi na escola, convocou os pais e disse: se ele não ficar quadrado e azul igual aos outros, vocês serão banidos do reino e ele da escola. Os pais ficaram apavorados. Como pode querer obrigar uma criança a ser do jeito que o rei queria, se a criança tinha nascido redondo e vermelho? O tempo foi passando, redondo e vermelho foi crescendo, e entendendo que a professora sempre mandava ele fazer as coisas para que ele ficasse quadrado e azul. Mas não funcionava, porque redondo e vermelho não nascia redondo e vermelho. Redondo e vermelho era uma criança muito astuta e muito curiosa, sem ficar contando calar para ficar dentro da escola. Quando ela viu uma porta gigante e azul, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu uma biblioteca enorme, recheada com livros, histórias, poesias, redondo e vermelho nada deixa, foi na estante e pegou um livro. Quando ele abriu o livro, ele viu que aquele reino dia era colorido e tinha todas as formas possíveis. Redondo e vermelho ficou intrigado e foi logo falar para seus coleguinhas: olha, aqui no reino era totalmente diferente. Ninguém era quadrado e azul igual o que quer que seja. Todo mundo tinha sua forma, podia ir e vir, e viviam bem felizes aqui. E a história começou a se espalhar pelo reino inteiro. Chegou no ouvido do rei. O rei zangado não gostou nada disso, porque ele queria mesmo era que o reino fosse do jeito que ele queria. Quando o redondo vermelho chegou em casa e contou para os seus pais também ficaram espantados. E logo apoiaram o redondo vermelho para desbravar aquele reino e começaram a contar a história para todo mundo. Dito e feito, todo mundo já sabia que naquele reino, um dia ele foi colorido, tinha várias formas, várias pessoas diferentes, e elas podiam ir e vir, respeitando cada uma a sua maneira. O rei convocou todo mundo na praça para falar e dizer que quem não aceitasse que o reino fosse quadrado e azul, iria todo mundo embora. As pessoas já estavam tomadas de conhecimento, já sabiam que as coisas não funcionavam daquela forma e que eles poderiam construir um reino feliz, colorido de várias formas. O rei foi logo expulso dali.
Os pais de Redondo Vermelho ficaram muito felizes que o filho deles tenha descoberto essa proeza dentro da escola, dentro da biblioteca. O tempo foi passando, Redondo Vermelho foi crescendo, o rei foi se transformando e voltando a ser como ele era antes. Os pais de Redondo Vermelho foram envelhecendo. Redondo Vermelho continuou com a missão de mostrar para todo mundo poderia ser quem era exatamente. Sem precisar também mandar se dizer o que ele pediu que você fosse. À medida que o tempo passou, os pais dele foram envelhecendo e Redondo Vermelho ficou com essa missão de cuidar do rei, mas também de cuidar dos seus pais. E naquele momento que ele mais precisou, os pais estavam ali para apoiar. E assim, o rei que era quadrado e azul se transformou em rei feliz, colorido, de várias formas, onde as pessoas se respeitavam e respeitavam o bem dos outros. O rei assim foi feliz para sempre. Essa foi a história do rei quadrado e azul. Mas eu estou sabendo que para as bandas de cá, amanhã se comemora o dia das mães. De onde eu venho, que o tempo é bem diferente de vocês, inclusive eu já passei o meu tempo aqui. Se comemora o dia das mães todos os dias. Todos os dias é dia de abraçar, todos os dias é dia de beijar, e todos os dias é dia de valorizar aquela que cuidou da gente por toda a nossa vida. Então, para vocês e os meus vecinos, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais bela flor, de mais ativo valor. Que na vida é preferida pelo beijo. Até o próximo, quando precisar aqui, é só Tocar o sino. Não foi? Muito bom. Nossos agradecimentos a Iago. Será que ele volta? Hã? Será que ele volta? Ele vem pra cá? Não sei. Vocês gostaram da apresentação? Bem interessante, né? Ele tem esse dom. Ele trabalha comigo no Polo de Educação à Distância. E ele tem esse dom. Ele é professor de dança e procura levar sempre a alegria, a descontração para os demais, né? Ele faz apresentações belíssimas. Prazer a você, né? Presente. Uhum. Pois a gente agradece, primeiramente, a nossa irmã Socorro, maravilhosa, que trouxe esse tema. É sempre diferente. Cada um que traz, aí a gente diz, vai falar sobre um tema que a gente já conhece. E aí ela vem com outro enfoque que a gente vai sempre ampliando. A doutrina espírita tem isso, não é? Essas várias vertentes de se falar das mesmas coisas e acaba não sendo as mesmas coisas. Então a gente agradece com o coração essa disponibilidade da nossa irmã, que sabemos que tem uma vida bem atribulada, mas que trouxe esse tema extremamente esclarecedor e oportuno, não é? Para que a gente possa refletir e fechando com o nosso irmão, nosso querido Iago, que já está aqui conosco, já é da cidade, já conhece há algum tempo, com essa mensagem, como ele diz, né, que Dia das Mães É todo são dia. todos os dias, né, dias de refletir, de valorizar aquela pessoa que nos trouxe ao mundo, e se não tivermos nenhum motivo para agradecer, nunca teremos nenhum motivo, não é? Que é a oportunidade da reencarnação. E se não fosse por ela, pelas nossas mães, nós não estaríamos aqui hoje. E à medida que eles vão envelhecendo e que a gente vai percebendo que o tempo deles, não é? O corpo é físico, um dia vai partir. Aí é que a gente vai podendo refletir o papel dos nossos pais, nosso pai também na nossa vida, e pode ver a importância. Alguns dias atrás a gente estava falando sobre o exemplo, a gente tem falado muito sobre o exemplo, e esse é o grande papel dos pais, né? Dar o exemplo, deixar os melhores exemplos. Então, se me perguntarem
qual é o maior papel de um pai e de uma mãe, eu com certeza responderia: ser cada dia melhor do que foi ontem, para poder ser cada dia o melhor exemplo que puder ser. Esse é o grande desafio e essa é a grande missão de cada um de nós, que já somos pais e mães, e de cada um de nós que um dia, ou nessa ou em outra, seremos pais e mães. Que possamos levar essa reflexão para nossas casas, para nossas vidas, para nossos familiares e colocá-las em prática em nossas vidas. E agradeço a presença de todos e peço a nossa irmã que possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade superior, ao nosso anjo guardião, e agradecer pela oportunidade que nos foi dada para o esclarecimento dessa passagem que talvez muitos não pudessem compreendê-la até aqui. Agradeço especialmente por ter me inspirado a trazer essa luz nesse texto evangélico. Agradecemos a toda a espiritualidade pelos livramentos que nos deram durante toda essa semana. Pedimos também o vosso auxílio e amparo para a semana vindoura, que possamos todos ter um Dia das Mães abençoados, valorizando quem ainda tem mãe, a sua mãe. Contando também que os filhos de quem é mãe saibam sempre dar o valor que a mãe tem, que o pai tem. Que Deus esteja sempre protegendo e guiando todos os filhos para serem reconhecidos e gratos aos seus pais, sempre. Que Deus nos proteja, que possamos sempre vivenciar a lei do amor e da caridade, tanto mais forte para com os nossos pais. Que assim seja.